Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Os papais, as mamães, os professores da nossa lista de transmissão. Tá dando para me ouvir certinho? Deixa eu conseguir fixar o tema aqui. Sejam bem-vindos. Cláudio, seu HD tá muito bem guardadinho, viu? Vamos combinar que eu preciso. Ainda vou copiar mais alguns filmes. Tem muito filme interessante lá. Esperando o pessoal das escolas, os professores. Seja bem-vindo, Hudson. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco polêmico. Seja bem-vinda, Jéssica. A nossa campanha, né, contra o abuso na infância e adolescência já passou. Até postei um videozinho bem curto, mas é um tema que a gente sempre tem que estar lembrando os pais, né? Seja bem-vindo, Luana. Duas Luanas entraram. Isso? Lu Andrade. Então é um tema bem polêmico, mas é um tema que a gente tem que aprofundar, porque às vezes algumas pessoas têm um pouco de receio de falar sobre isso, e é uma coisa muito grave, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? A gente tem um número muito significativo hoje de crianças que sofrem abuso na nossa cidade, né, na nossa região. Por conta do projeto SOS Infância, eu acompanho muito as escolas do sul de Minas, de outras cidades também. Então, a gente tem um número muito significativo, né? E algumas pessoas têm uma percepção de que o abuso ele acontece com crianças, né, uma faixa etária de 10, 11 anos, com pré-adolescentes, mas não. Tem crianças muito novinhas que são vítimas de abuso sexual, crianças de 4, crianças de 3 anos. Então, a gente tem que ensinar os pais como falar de uma forma que seja mais didática para essas crianças nessa faixa etária, né? Ajudar as crianças com esse papel de prevenção, com esse intuito de prevenção, tá certo? Então, se vocês já tiverem dúvida sobre violência contra a criança, abuso sexual na infância, já vai colocando aí para eu saber mais ou menos as dúvidas de vocês. Eu sempre posto alguma coisinha sobre, mas os pais sempre perguntam, né? É muito comum também a gente ver alguns adultos que já sofreram abuso preocupados com os filhos, né? Então acaba projetando muito seu próprio medo nos filhos. Por isso que às vezes a gente recebe uma criança e acaba que eu tenho que acolher a família inteira, eu tenho que trabalhar toda essa família, principalmente a mãe e o pai, porque a gente já tem algumas projeções aí que às vezes atrapalham um pouquinho, né? E às vezes é muito comum a gente vê adultos que sofreram abuso na infância e foram contar isso hoje, depois de adultos. É muito comum acontecer isso, porque é algo que tem um fator emocional muito forte, um impacto emocional muito forte. E há algum tempo atrás, hoje já é muito difícil aceitar quando uma criança ou um adolescente denuncia um abuso. Imagina lá atrás como que era, né? Às vezes a própria família criticava a criança ou o adolescente. Então, uma questão cultural, uma questão histórica também, a gente compreende que existe uma certa dificuldade em relação a denunciar esse tipo de situação, tá bom? E por que que a gente deve acolher isso sem pré-conceitos? Né? Algumas pessoas falam assim, ah, podia denunciar, mas não é tão simples assim.
Não é tão simples, né? Então, antes da gente falar do abuso sexual em si, a gente vai começar lá no início. Vamos entender esse tema lá onde tudo começa, né? A gente tem que entender que crianças são muito afetivas, afetuosas. As crianças, elas se apegam com muita facilidade, né? E por se apegarem com muita facilidade, antes mesmo de acontecer um abuso sexual, a pessoa que comete esse crime, ela vai buscar uma forma de ganhar essa criança. Então, ela cria no imaginário dessa criança uma percepção de que ela é uma figura muito boa, de que é um super-herói, de que é uma boa mulher, de que é um bom homem, né? Então, o abusador, geralmente, ele cria esse perfil no imaginário da criança. É muito comum, antes mesmo de se ter um caso de abuso, às vezes, se a gente for investigar antes da criança ser abusada, esse adulto que cometeu esse crime, ele dá muitos presentinhos. é, Boa noite, Suelen, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos os que entraram depois, os que eu não falei. Então, lá no comecinho, o abusador geralmente ele não comete o ato imediatamente. Geralmente, na maioria dos casos, ele envolve a criança, ele cria um vínculo com a criança, porque a criança é muito fácil de criar vínculo. É muito fácil, principalmente quando dá presente para a criança, né? A gente tem essa coisa do criança vai tomar uma vacina, uma injeção, né? A pessoa dá um pirulito, dá uma bala, dá um chocolate, aí a criança fica mais acessível, né? Então, é muito comum a gente conseguir vínculo com criança através dos agrados. Então, o abusador ele vai querer criar um vínculo com a criança. Então, é muito comum, eu falo muito isso para os pais, né? Fiquem atentos se a criança anda ganhando muitos presentinhos de alguém, principalmente se for da família, porque quase todos os casos, a maioria dos casos, quase todos, acontecem dentro da própria família, são intrafamiliares, né? É um tio, é um avô, é uma avó, enfim. As pessoas os abusadores geralmente são pessoas da família, tá bom? Então, fiquem atentos se essa criança está ganhando presentinhos, ganhando mimos, ganhando coisinhas, ganhando doces, ganhando brinquedos. E começa por aí. Essa criação de vínculo. O abusador ele sempre começa querendo ganhar a criança, querendo envolver a criança, né? E depois que ele envolve a criança, fica muito fácil de fazer com que a criança faça tudo o que ele mandar. Então a criança cria um vínculo de confiança com o abusador. Lembrando que pode ser homem ou mulher, viu? Tem muitas mulheres que cometem abuso sexual também. Que não tenhamos essa imagem de que são só homens, né? Não, mulheres também cometem esse crime. E não só meninas que são abusadas sexualmente, muitos meninos também, tá certo? Abrindo esse parênteses aqui. Então, o abuso sexual ele geralmente começa com vínculo. Percebeu que a criança está criando vínculo demais com alguém, já começa a ficar de olho, né, com algum adulto. Às vezes a criança fala, eu ganhei esse presentinho, ganhei um chaveirinho, ganhei um pirulito, ganhei uma bala, do tio da escola, da tia da escola. Se isso é com frequência, começa a prestar atenção, tá bom? Porque começa aí. Depois que a pessoa cria um vínculo com a criança, essa pessoa geralmente ela ganha essa criança e ela consegue pedir qualquer coisa para essa criança, né? E aí nós chegamos ao caso do abuso sexual em si, do ato em si. Lembrando que existem várias formas de considerar este ato como crime. O abuso sexual, ele acontece de diversas formas. Se um adulto, por exemplo, chama uma criança e obriga essa criança a assistir um vídeo pornô, por exemplo, a gente está falando de um crime. Né? Então, tem várias formas de entender essa questão do crime em relação ao abuso sexual na infância, tá certo? E isso é uma coisa muito assim, quando eu falo que isso é muito polêmico, né? Principalmente por conta dessa informação. A maioria dos casos de abuso sexual na infância são intrafamiliares, acontecem dentro da própria família, às vezes dentro da própria casa. Isso gera uma série de problemas para a família, né? Por isso que muitas vezes, gente, é muito comum a criança falar para a mãe ou para o pai que está sofrendo abuso sexual e a mãe ou o pai ficar bravo com essa criança, não aceitar. É muito mais comum do que vocês imaginam. Né? Então é muito complicado isso que acontece dentro do próprio ambiente familiar. Né?
Uma vez que essa criança, esse adolescente sofreu abuso, a gente começa a perceber que há algumas mudanças de comportamento. Então, além dos presentinhos, essa criança ela começa a ficar mais retraída, ela começa a ter marcas pelo corpo. As mães, principalmente, elas intuem com mais facilidade, elas percebem com mais facilidade quando a criança está tendo um comportamento diferente. O modo dela se vestir é diferente. Às vezes a criança fica com vergonha de mostrar determinadas partes do corpo, os braços, as pernas. Ela fica muito tímida de uma hora para outra. É muito comum crianças que sofreram abuso ficarem mais retraídas, mais isoladas. Elas, na maioria das vezes, não têm consciência do que é um abuso sexual, mas alguma coisa estranha elas sabem que está acontecendo, né? E aí é muito complicado porque quando a criança sofre o abuso, principalmente se for criança muito novinha, de 4 ou 5 anos, dificilmente ela vai ter consciência da dimensão do que aconteceu, né? Lembra que eu falei que o abusador ele primeiro ganha a criança com o vínculo? Então, para a criança, na cabecinha dela, essa pessoa que cometeu esse ato é uma pessoa maravilhosa, é um herói, é um príncipe. Eu já ouvi isso no consultório, né? Chamar o abusador de príncipe, porque na cabecinha da criança é assim mesmo. A criança não tem ainda uma compreensão do que é o abuso sexual. E aí, para nós profissionais, não sei se tem psicólogos aí, ou profissionais da área de saúde, da área social também, mas para nós profissionais que lidamos com esse tipo de situação, é muito complicado. Eu falo que é um pisar em ovos, porque a criança não sabe da dimensão do crime, ela não entende que aquilo é uma violação dos direitos dela, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar ali na infância mesmo essa situação, porque senão lá na vida adulta isso vai voltar e vai voltar com muito mais intensidade. Então é um trabalho que a gente tem que ter muito zelo, é um trabalho que a gente tem que fazer com muita cautela. A criança que é vítima de abuso, ela tem que ser atendida com muita cautela, com muito respeito. E tem uma coisa muito importante. Prestem bem atenção nisso. Quando alguém da família descobre que essa criança sofreu abuso, alguns têm o comportamento de chamar a família inteira e a família inteira fica perguntando para a criança: ah, mas ele fez isso, ela fez isso, ele fez aquilo. Gente, não se deve fazer isso. A criança ela entra no processo que a gente chama de revitimização. Não sei se tem algum assistente social aí, alguém do conselho tutelar, mas esse processo, né, a gente chama de revitimização. O que é isso? A criança ela foi vítima do abuso sexual. Aí quando você chama alguém da família, ela se torna vítima de novo. Ela lembra tudo o que aconteceu. Ah, ele fez isso, ele pediu para eu fazer isso, para fazer aquilo, e ela vai contar todo o abuso sexual para essa pessoa da família. Aí tem que levar a criança no médico, ela vai ter que contar tudo pro médico. Aí vai ter que levar no fórum, ela vai ter que contar tudo pro psicólogo do fórum. Aí vai ter que contar pro psicólogo clínico depois. E vai ter que contar para mais uma gente. Gente, isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Então, descobriu que a criança sofreu abuso, pega essa criança, você que é mãe, pai, senta com ela, né? Conversa, perguntem tudo o que vocês puderem, todos os detalhes possíveis e pronto, acabou. Faça a denúncia que tiver que fazer, né? Liga para o conselho tutelar, investiga a situação, tome os devidos cuidados e faça as devidas ações, né? Mas não espalhe esse assunto. Não espalhe, porque isso é constrangedor para a criança. Ela fica revivendo aquilo, revivendo, revivendo. Cada vez que ela conta para alguém, ela fica revivendo tudo que aconteceu. Então, essa coisa de chamar a família inteira fica perguntando como que foi? Aí chega o avô, a avó quer perguntar, aí chega o tio quer perguntar. Isso se chama revitimização. Então, a gente não deve fazer isso. Descobriu que a criança, descobriu que o adolescente principalmente, descobriu que sofreu abuso sexual, faz a denúncia, tem as devidas ações, informa o conselho tutelar e pronto, acabou. Não precisa contar para todo mundo da rua, não precisa contar para os vizinhos, não precisa contar para a família inteira. Isso é pai, mãe, criança, adolescente, cuidador que vão resolver, que vão conversar entre si. Até porque é uma questão muito íntima, então a gente não pode deixar essa criança mais constrangida que a gente vai ter um outro problema lá na frente, certo? E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes, quando a criança chega para mim, uma criança que já sofreu abuso, dificilmente eu toco no assunto na primeira sessão, justamente por isso. Justamente por isso. Porque cada vez que ela conta para alguém que aconteceu, ela está revivendo a situação, entendem? Então é muito constrangedor para a criança. Não façam isso.
E algumas pessoas perguntam, né? Nossa, Ellen, mas por que que uma criança, um adolescente que sofre abuso não conta? Tem tanta informação hoje, a gente ensina a criança tudo que não pode deixar os outros fazerem. Por que que a criança não conta? Por que que o adolescente não conta que sofreu abuso sexual? Justamente pela questão do vínculo. Antes do abusador cometer o ato, ele cria um vínculo fortíssimo com a criança. É, então, por exemplo, eu já tive casos de crianças que, né, sofreu abuso, os pais denunciaram a pessoa foi presa e a criança entrou em sofrimento não por conta de ter acontecido o abuso, mas porque a pessoa foi presa, porque ela ama aquela pessoa, né? Então, o abusador ele cria no imaginário da criança uma imagem de perfeição dele. E aí a gente tem que trabalhar com a questão do abuso, a gente tem que trabalhar com o trauma dessa criança, a gente tem que trabalhar com a frustração dessa criança, com o constrangimento e tem que trabalhar essa quebra de vínculo, porque o abusador na cabeça da criança é uma pessoa boa. Então a gente tem que ter muito respeito em relação a isso, né? A gente não pode ficar questionando a criança, por que você não falou antes? Por que isso? Não podemos, né? A criança, ela realmente ela vai ter uma dificuldade com essa questão do vínculo. A criança se apega afetivamente, entende? Por isso que é um assunto tão assim profundo e tão difícil de lidar, principalmente quando é para os pais, né? Quando a gente fala isso com os pais, nossa, é um assunto tão complicado, né? Mexe com os sentimentos dos pais, com as emoções dos pais também, principalmente aqueles que já que têm filhos que sofreram abuso sexual, né? E como evitar essa situação? Gente, nós temos que ensinar as crianças. Seja bem-vindo, professor Marcos. Nossa, que honra tê-lo aqui. O professor Marcos foi um dos meus professores na faculdade de psicologia, um ótimo professor. E até hoje eu coloco em prática tudo que o senhor me ensinou, viu? Então, dando continuidade aqui, na questão do abuso sexual, a gente tem que conversar com a criança, a gente não pode esperar para conversar com a criança sobre esse tipo de assunto. Então, tem pais que falam assim: ah, eu vou esperar meu filho ficar adolescente para ensinar a ele que tem certas coisas que não se deve fazer, para evitar que aconteça um abuso sexual, para evitar que alguém coloque a mão nele. Não. Não devemos esperar. A criança aprendeu a falar, você vai pegar uma bonequinha, um bonequinho, um brinquedo, já vai utilizar a linguagem da criança, já vai ali com uma didática específica para a faixa etária dela, você vai ensinar essa criança que ninguém, além da mamãe ou do cuidador, da cuidadora, pode colocar a mão em determinadas partes do corpo. Você vai ensiná-la a ter confiança em você. Né? Os pais falam muito isso, ah, meu filho tem que contar as coisas para mim. Né? Mas primeiro a gente tem que criar um vínculo de confiança com os filhos, para que eles contem tudo pra gente. Né? Então tem criança que faz uma coisa errada e quando vai contar para a mãe, para o pai, os pais já brigam. Calma, não pode ser assim, a gente tem que entender, né? E aí por isso que em determinadas situações a criança sofre abuso e não conta para os pais, porque tem medo dos pais ficarem bravos, que tem medo de apanhar, porque tem uma série de medos, né? Tem uma série de pensamentos catastróficos aí envolvidos. Então a criança começou a aprender a falar, a criança já está se relacionando com os amiguinhos, com os coleguinhas, já tem um relacionamento de amizade com os coleguinhas, já está indo para a escolinha, já está tendo um relacionamento social com outras pessoas, a gente já precisa sim educar essa criança para que ela crie um vínculo de confiança com você, que é cuidador dela, responsável por ela, e a gente precisa educá-la para não permitir que outras pessoas toquem essa criança, tá certo? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer perguntas sobre esse assunto? Eu dei uma palestra sobre esse assunto, não lembro quando foi, acho que foi há uns 2 anos atrás, lá em Senador José Bento, não vou me recordar a época. Eu vou ver se eu acho esse post aqui, porque tem um material bem bacana aí para os pais, uns videozinhos bem bacanas para ensinar a criança sobre isso. Alguém tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Esses temas a gente deve conversar mais, né? Se a gente conversasse mais sobre isso, se a gente falasse mais sobre isso, a gente evitaria uma série de situações. Tem dúvidas, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguns videozinhos, depois podem me chamar no direct ou no WhatsApp. Tem alguns vídeos para ensinando a criança como lidar
né? Com o adulto que se aproxima demais, com o adulto que quer dar presentinhos para ela o tempo todo, como lidar com certos tipos de brincadeira. A gente costuma falar muito para criança, né? Pega o bonequinho, ou então desenha um menininho, uma menininha na folha sulfite e mostra para essa criança que tem partes do corpo que pertencem só a elas, que são importantes, que são como um tesouro, que tem valor. E aquilo que tem valor pra gente, a gente não entrega para qualquer pessoa, a gente não deixa qualquer pessoa colocar a mão. Tudo a gente tem que usar essas metáforas, tem que usar o lúdico para que a criança entenda, né? Então é importante falar sobre isso com as crianças, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Os professores também podem identificar essas mudanças de comportamento, viu? Identificou que a criança tem mudança de comportamento? Investiguem, se for o caso, faça uma denúncia, porque, como eu disse, a maioria dos casos de abuso sexual acontecem dentro da própria casa. E às vezes é o próprio pai, ou às vezes a própria mãe o abusador, né? A pessoa que comete o crime. Então, os professores também, ao perceber este comportamento, devem sim entender a situação e devem fazer uma denúncia para o conselho tutelar, sim, tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Tem dúvidas? Não fiquem com dúvidas. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa que os pais já tinham perguntado. Tem perguntinhas? Nada de dúvidas? Ok. Bom, então, deixa eu ver. E quando não acontece o ato em si, somente passar a mão, como tratar essas situações? Lu Andrade está perguntando. Não deixa de ser um crime, é uma violação de direitos também. Vai agir da mesma forma, tá bom? É uma violação de direitos. Se configura como violação de direitos, é um crime também. É como eu disse, o abuso em si ele acontece de várias formas, né? Essa violação, esse ato de violência contra a criança, ele acontece de várias formas. Inclusive, se um adulto, como eu dei o exemplo, né, colocar sei lá, um filme pornô e obrigar a criança a assistir, já se configura como crime. A Pamela está perguntando, Ellen, se a família decidir não denunciar o abusador e o adolescente continua tendo contato, o que você acha sobre isso em relação à cabeça do adolescente? Pamela, é o que eu disse, né? É, às vezes o abusador ele vira um herói para a vítima e não um abusador, né? E aí a gente tem uma série de problemas aí. A denúncia tem que ser feita. É lógico que tem muitos casos que não são denunciados, que são pessoas da própria família, né? É pai que abusa do filho, é irmão que abusa da irmã. Então, quando é dentro da própria casa, muitas vezes os pais preferem não denunciar. E aí é um grande problema, porque a pessoa que abusa, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento e, e fazer com que o abusador continue convivendo com a vítima é um risco muito grande, né? Então, assim, lógico que não é uma relação boa, lógico que não é o certo a fazer, e é lógico que esse adolescente, essa vítima, ela vai ter problemas posteriores, ela vai ter consequências maiores também. Lu Andrade está perguntando: tem que encaminhar a criança? Tem que fazer acompanhamento com o psicólogo? Tem, tem. O psicólogo ele tem o dever de orientar os pais em relação a isso. Ele tem o dever de acolher essa criança, porque às vezes é muito confuso isso, como eu disse, nem toda criança tem dimensão do que é o abuso sexual, né? E aí que o psicólogo vai fazer esse trabalho difícil de lidar com essa situação para que quando a criança cresça e tenha consciência do ato, não venha a ser tão traumático, né? Então, o psicólogo ele vai fazer esse trabalho, tá bom? Ele vai fazer esse trabalho também de psicoeducar a criança em relação à sua sexualidade. Até porque o abuso sexual, a criança que sofreu abuso sexual, ela se torna vulnerável a muitas outras situações afetivas. Esse é o problema.
Mas de forma alguma a gente deve permitir, viu, Pamela, que a vítima continue em contato com o abusador. De forma alguma. Antes o sofrimento da distância do que o sofrimento de continuar sofrendo, passando pelo abuso sexual, né? Tem mais perguntas? Então, papais, mamães, sentem com os filhos, não importa qual idade, não importa se tem 3, 4, 5 anos de idade, não importa se tem 17, 18, sentem com os filhos e conversem sobre isso, tá certo? Não deixem para depois, não fiquem com vergonha de conversar sobre esse assunto, não sabe como falar, não sabe que linguagem usar, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Tem muito material sobre isso, inclusive tem livros, tem uns livros muito bacanas que eu posso indicar para vocês, que é para criança, tá? Então não sabe qual linguagem utilizar com os filhos, me chama que eu passo para vocês, tá bom? A Flávia está perguntando: e quando a criança leva esse abuso para a vida adulta, sem comentar com os familiares por medo ou por vergonha? Flávia, foi o que eu disse no começo, acontece muito. Às vezes, os pais levam os filhos para mim para trabalhar essa questão da psicoeducação, e quando eu, né, vou investigando, geralmente o pai ou a mãe sofreu abuso. Então, assim, é, é, é por isso que a gente tem que trabalhar o vínculo de confiança, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes eu pergunto para os pais: se seu filho chega em você e fala, pai, mãe, estou usando drogas, o que vocês vão fazer? Né? Na hora, sim, é lógico que é um impacto emocional muito grande. Mas se você já brigar com seu filho, já questionar por que você está fazendo isso, não deve ser errado, você perde o vínculo de confiança. Então, nesse momento, os pais têm que ter um treinamento emocional aí de respirar e falar: peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entrar no universo do meu filho, né? Isso é criar vínculo de confiança. E quando o seu filho ele confia tanto em você a ponto de poder contar tudo sem um prévio julgamento, com certeza ele vai contar para você sobre tudo o que acontece, inclusive sobre as pessoas que se aproximam dele, né? Do contrário, ele não vai te contar, né? E acontece muito, viu, Flávia, de pessoas que sofreram abuso e levam isso para a vida adulta e não contam para ninguém, até por vergonha também, né? Você colocou por medo e por vergonha porque é muito constrangedor. E tem aquele processo que eu falei da revitimização, né? Tem que contar para o juiz, tem que contar para o psicólogo, tem que contar para o psicólogo do fórum, tem que contar lá no conselho tutelar, tem que contar para o médico, tem que contar para um monte de gente. É muito constrangedor, é muito traumático também. Isso é muito traumático, às vezes mais traumático que o próprio abuso sexual. Então tem muitos que não contam por causa disso. Quando... Flávia, quando a criança ela leva para a vida adulta o abuso sexual também, ela pode ter problemas nos relacionamentos afetivos. Tem muitas mulheres, é muito comum em mulheres não conseguirem, tem homens também que apresentam, mas mulheres têm uma dificuldade de viver novos relacionamentos, um namoro, um casamento, por conta desse abuso que não foi elaborado, né? É, que não foi tratado, digamos assim. A Lu Andrade está perguntando: e quando é entre crianças, todos menor, como as de menores de idade, né? O Lu Andrade, às vezes, eu era chamada nas escolas de vez em quando por conta disso, né? Para orientar professores em relação a isso. Às vezes, criança, quando está descobrindo a sexualidade, tem esse comportamento de passar a mão nas partes íntimas do coleguinha, do priminho, da priminha. Isso pode acontecer muito em família, viu, gente? Isso é muito comum. Então, se você vê uma criança muito pequena, por exemplo, 4, 5, 6 anos de idade, 7 anos, né? Tá descobrindo a sexualidade, tá descobrindo as partes do corpo, as partes íntimas. Então, se você vê duas crianças, uma passando a mão na parte íntima da outra, tudo que você não pode fazer é brigar, chamar a atenção dessa criança de forma alguma. Lembrem-se que a criança não tem consciência de que isso é violar o espaço do outro. A criança não tem a consciência da dimensão deste comportamento, né?
Então, viu duas crianças lá com certas brincadeiras, uma passando a mão nas partes íntimas da outra, chama o Joãozinho, a Mariazinha, e fala: vamos conversar um pouquinho, né? Tira essa criança de perto das outras, explica: olha, isso que você fez não é legal, né? Não é bacana, tá bom? Orienta essa criança, mas não chame a atenção dessa criança, não chame a atenção, porque na maioria das vezes a criança faz por curiosidade, né? E ela tá descobrindo o corpinho dela. Então, é, se a gente punir essa criança, olha o que você fez, não pode fazer isso, primeiro a criança não tá tendo ideia do, né, por que os pais estão brigando com ela. Por isso que a gente tem que explicar. Segundo, que se ela achar que é errado descobrir a sexualidade, lá quando ela for adulta, ela pode ter problemas na vida sexual. Tem muitos adultos que têm seríssimos problemas afetivos e sexuais porque foram muito repreendidos na infância por conta disso. Quando estavam descobrindo as partes do corpo, foram repreendidos. Então, quando é criança, a melhor coisa a fazer é chamar no cantinho, conversar, às vezes até chamar os pais e falar: olha, aconteceu tal coisa, né? Não precisa ficar bravo, mas vale a pena conversar com seu filho, com sua filha, explicar tal. E quando é criança, a gente consegue resolver isso da forma mais pacífica possível, tá bom? Tem mais perguntas? Por favor, não deixem de informar as crianças sobre isso. Tem muitos livrinhos muito bacanas, gente, muito bons. Tem muito conteúdo bom hoje, conteúdos escritos por psicólogos, por médicos, pediatras, sobre isso, né? Ensinando a criança como agir quando algum adulto se aproxima com más intenções. Tem tantas campanhas disso. Material é que não falta, informação é que não falta. Né? Eu acho que o que precisa mesmo é os pais não terem tanta vergonha de conversar sobre isso com os filhos, porque a gente lida muito com essa questão, né? A vergonha, o constrangimento que os pais têm de falar sobre esse assunto com os filhos. Tem mais perguntas? Não saiam com dúvidas, não saiam sem fazer as perguntas de vocês, que eu tô aqui para isso. Vamos lá. Mais perguntinhas? Ah, às vezes os pais, eles ficam na dúvida se aconteceu ou não. Eles observam uma mudança de comportamento na criança e ficam na dúvida se pode ter acontecido alguma coisa ou não. Nesse caso, leva no psicólogo também, porque a gente avalia a criança e a gente, lógico, a gente não vai falar: olha, eu tenho certeza que a criança sofreu abuso. Lógico que não. Mas de alguma forma a criança ela expressa, né, algo acontecido na vida dela, e o psicólogo ele vai ter esse olhar atento de saber se é um comportamento natural da criança ou se é um comportamento que está sendo consequência de alguma situação, algum evento, tá? Então, tá na dúvida, tem relação, tá na dúvida em relação a algum comportamento que a criança apresentou. Ah, minha filha não era assim, agora tá diferente. Minha filha era extrovertida, agora tá retraída. Leva no psicólogo. Eu sempre falo que psicólogo é a porta de entrada. É o nosso dever falar para os pais, né? Orientar os pais. Que caminho vocês têm que conduzir a criança. Mais dúvidas? Mais perguntinhas? Não? Certo. Então, fica a dica: orientem os filhos de vocês, principalmente as crianças, tá bom? Não tenham vergonha de conversar sobre isso com os filhos, não tenham vergonha de ensiná-lo sobre o corpinho dele, não tenham vergonha de fazer isso. Né? Encontre a linguagem mais adequada e informem os filhos de vocês, porque o abuso sexual, acredito eu que em mais de 90% dos casos acontece dentro da própria casa, de pessoas que a gente menos espera, né? De pessoas muito próximas. Então, é muito bom a gente criar esse vínculo de confiança com a criança, tá certo? Informem os filhos de vocês. Não tenham vergonha, não se sintam constrangidos de falar sobre esse assunto, tá bom? Até quinta, quinta temos live, a nossa live quinta-feira, já posso falar agora que tá agendado. Nossa live de quinta-feira é para os pais de adolescentes e para adolescentes principalmente, viu? Eu vou estar com o Luiz Saga, da banda Elísios, e a gente vai falar sobre os animes, os mangás. Então, se você tem filho adolescente que assiste Naruto, Fullmetal,
Tokyo Ghoul, Dragon Ball, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Então chama eles aí que quinta-feira a gente tem live especial para eles, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e se tiver dúvidas, mandem para mim, não saiam com dúvidas. Abraço.